aqui é o critério que a gente mais utiliza, que é o critério do IDF, que é da Federação Internacional de Diabetes, que nós, endocrinologistas, mais utilizamos na prática clínica. Então, aqui também eles colocam a necessidade da presença dessa circunferência abdominal aumentada, mostrando a importância dessa gordura visceral sempre presente, além de mais 2 alterações. Então, um HDL abaixo de 40 no homem e 50 na mulher, ou o paciente recebendo medicamento para alterações de HDL, tipo uma estatina. A presença do aumento dos triglicéridos acima de 150, ou recebendo tratamento para isso. O aumento da pressão arterial acima de 130/85, ou em uso de uma droga antihipertensiva. E a alteração glicêmica, uma glicemia, por exemplo, de jejum acima de 100, ou um diagnóstico de diabetes, ou mesmo um teste de tolerância à glicose alterado. E aqui a gente coloca o valor de 2 horas após 75 gramas de destrozol acima de 140. Mais recentemente, a gente incluiu o uso da própria hemoglobina glicada, muito mais fácil para a gente. Então, uma hemoglobina glicada maior ou igual a 5,7 também pode ser utilizado como um critério diagnóstico. Foi a primeira sociedade que levou em consideração a distribuição de gordura. A gente sabe, né, que cada país, cada região tem uma característica clínica na distribuição de gordura. Então, nós, por exemplo, a gente acaba usando o critério europeu, uma circunferência abdominal acima de 94 nos homens e acima de 80 nas mulheres é considerado um critério diagnóstico. Falando um pouquinho sobre a etiopatogenia da síndrome metabólica, o que a gente tem? Como que o paciente inicia esse processo? Então, primeiro, é um paciente que tem uma predisposição genética, e aí ele é exposto a uma dieta hipercalórica, inflamatória, pró-oxidativa, além de um sedentarismo, e começa a ganhar peso. Pela predisposição genética, ele tem um aumento do acúmulo dessa gordura em região visceral, em região central. O que a gente sabe? Que a gordura visceral ela é mais lipoliticamente ativa. Ela sintetiza muito ácido graxo livre, que acaba gerando um quadro de resistência insulínica nos outros tecidos, no fígado, no músculo, no cérebro, hipotálamo. E, além disso, essa gordura visceral, que a gente fala inflamatória, gera uma série de citocinas inflamatórias, dentre elas interleucina 6, TNF-alfa, que vão também causar resistência insulínica. Esse processo ele acaba sendo retroalimentado, porque a resistência insulínica aumenta o acúmulo de gordura visceral. A gordura visceral aumenta a resistência insulínica. Então, esse paciente ele acaba ficando nesse ciclo. Os pacientes portadores de doenças psiquiátricas, eles têm mais fatores ainda que acabam alimentando esse ciclo vicioso. Então, a gente sabe, por exemplo, que grande parte dos pacientes acabam utilizando os antipsicóticos, né, principalmente os de segunda geração, que sabidamente estão associados ao ganho de peso. Então, a gente sabe que alguns antipsicóticos eles acabam levando, por exemplo, ao aumento do apetite, porque eles interferem bloqueando receptores do subtipo 2 da serotonina, da dopamina, do subtipo 1 da histamina, que estão associados com aumento do apetite. Além disso, esses antipsicóticos eles acabam levando a um quadro que a gente chama de resistência à leptina. Então, a leptina é um hormônio muito importante sintetizado pelo tecido adiposo, que vai lá no centro hipotalâmico inibindo a fome. Esses pacientes que usam essas medicações, eles têm um quadro de resistência à ação da leptina. Então, eles não têm mais esse controle do seu apetite. Além disso, infelizmente, essa população ela acaba tendo uma alimentação
de pior qualidade, né? Não que a nossa população que não tem doença psiquiátrica se alimentem muito bem, mas esse perfil de paciente, eles podem ter o que a gente chama de um comer emocional, num comer hedônico. Então, eles acabam querendo um pouco mais de alimento de alto índice glicêmico, gordura trans, né? Então, acabam levando ao maior ganho de peso também. Também são pacientes que tendem a ser mais sedentários. Além disso, muitos têm como comorbidade distúrbios do sono, que a gente sabe que está associado ao ganho de peso também. Além disso, muitos são tabagistas, que acabam aumentando esse processo inflamatório crônico e subclínico. Muitos são etilistas, que a gente sabe que aumenta também o ganho de peso. E, infelizmente, o que a gente vê? Que, como são pacientes mais graves, eles ficam muito restritos aos consultórios dos psiquiatras. Eles têm pouco acesso a outros serviços de saúde, a outros especialistas. Outra coisa que chama atenção é a questão do estresse. Seja esse estresse oxidativo ou psicossocial, seja um estresse agudo, por exemplo, num TEPT, ou um estresse, por exemplo, crônico num quadro de depressão, a gente sabe que o estresse ele leva a uma hiperreativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, aumentando os níveis de cortisol. O que acontece é que a gordura visceral ela expressa muito receptor para glicocorticoide, aumentando ainda mais o depósito de gordura visceral. A gente sabe, por exemplo, que a depressão é uma das causas de pseudo-Cushing, né? Paciente que acaba tendo aquele acúmulo de gordura visceral, as extremidades mais finas, aquela parte da gibosidade. Então, é um quadro clínico conhecido. Infelizmente, grande parte desses pacientes também tem outros sintomas neurovegetativos, então eles têm mais hiperfagia, mais sonolência, eles têm falta de energia, principalmente os pacientes deprimidos, que acabam perpetuando esse ganho de peso. E um dado muito interessante e recente mostrando o que a gente chama de vulnerabilidade genética compartilhada. O que é isso? Hoje a gente sabe que existem regiões cromossômicas comuns na síndrome metabólica e nos transtornos psiquiátricos, ou seja, doenças metabólicas compartilhando os mesmos genes de transtornos psiquiátricos. Como vocês podem pensar em síndrome metabólica no consultório de vocês? Primeiro, perguntando para esse paciente sobre o peso e altura, para calcular o índice de massa corporal. A gente tem muita crítica ao IMC, porque o IMC ele acaba não dando, né, importância para a distribuição desse peso. O que é músculo, o que é gordura? Mas é o que temos, é o mais fácil. Então, o índice de massa corporal acima de 30 faz o diagnóstico de obesidade. A outra coisa é medir a circunferência abdominal. E aqui eu queria chamar a atenção do local correto. Não é na cicatriz umbilical, como eu já vi muitas pessoas, né, na mídia leiga colocando. Não. A gente coloca como o rebordo da última costela e a crista ilíaca. Então, o ponto médio seria, então, a circunferência abdominal. Além disso, claro, fazer a medida da pressão arterial, que a gente viu que é um dos critérios para o diagnóstico de síndrome metabólica. Sinais indiretos de resistência insulínica. Um deles, a acantose nigricans, que é o escurecimento, por exemplo, de dobras cutâneas, muito comum no pescoço, na região das axilas, e também a hiperqueratose folicular, geralmente aparecendo nessa região, né, do braço das pessoas. Sempre investigar sobre os hábitos de vida, perguntar o que eles se alimentam, o que eles gostam mais de comer, né? Qual é a qualidade dessa alimentação, se eles fazem atividade física, se eles são tabagistas, se eles são etilistas, né? Dosagem de exames laboratoriais muito fáceis. Então, uma glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, o colesterol total e frações, e outros que podem te auxiliar para fazer uma avaliação do risco cardiovascular global.
por exemplo, dosagem da creatinina, que a gente sabe que a insuficiência renal aumenta muito o risco cardiovascular, dosagem do ácido úrico, da microalbuminúria, a proteína C reativa, né, ferritina, que são marcadores de uma inflamação crônica, a própria curva glicêmica naqueles pacientes que têm uma glicemia de jejum aí limítrofe. Então, a gente acaba pedindo, né, a dosagem do jejum em 2 horas após a ingestão de 75 gramas de glicose destrosal. Uma glicemia 2 horas depois acima de 140 faz o diagnóstico de intolerância à glicose. A dosagem do HOME-R. Então, apesar de muitas críticas ao HOME-R, quando a gente pede, por exemplo, glicose e insulina no jejum, o próprio laboratório já faz uma conta e devolve para a gente esse HOME-R. A gente sabe que valores de HOME-R acima de 2,7 é sugestivo de resistência insulínica. A própria dosagem do gama-GT, mais recentemente, ele tem sido colocado como um preditor de síndrome metabólica. Outro dado interessante é pesquisar com esse paciente se ele tem outras manifestações que são comuns na síndrome metabólica, como comorbidade. Por exemplo, a síndrome do ovário policístico, que a gente sabe, né, que tem normalmente resistência insulínica associada. Ou a doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica, que antigamente a gente chamava de NASH, que é muito comum na resistência insulínica. A própria gota, né, um sinal, uma complicação do aumento do ácido úrico. E a síndrome de apneia obstrutiva do sono, muito comum também nesses pacientes. Como que a gente vai tratar esses pacientes? E aí eu coloco essa frase: não existem soluções simples para problemas tão complexos. Então, realmente, vai ser necessário uma equipe multidisciplinar. A gente sabe que todo o processo de síndrome metabólica se inicia com ganho de peso. Então, é importante a gente priorizar a perda de peso, uma balança energética negativa. Como? Com uma alimentação saudável. E aqui, o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que a dieta no Mediterrâneo, apesar de todas essas dietas de moda que a gente teve, a dieta do Mediterrâneo continua sendo aquela onde a gente vê mais evidências científicas em benefício cardiovascular, em prevenção de neoplasia, uma dieta que naturalmente é anti-inflamatória. A dieta do Mediterrâneo prioriza, primeiro, o consumo de alimentos mais frescos, naturais, evitando, então, o consumo de alimentos industrializados, os pacotinhos, né? Também prioriza o consumo de frutas, legumes, verduras, grãos, oleaginosas, peixes, né? O consumo do azeite de oliva extra virgem, que é uma gordura monoinsaturada muito importante. Em linhas gerais, a dieta do Mediterrâneo não é difícil da gente colocar em prática e falar sobre isso no consultório com os pacientes. Além disso, atividade física, estimular esses pacientes à prática de atividade física. É claro que o meu sonho de consumo é que todos fizessem musculação, porque a gente sabe que 70% do metabolismo de uma pessoa é o repouso, e isso é dado pela quantidade de músculo que ela tem. Mas, infelizmente, nem todo mundo vai conseguir fazer a musculação. E aí tudo tem que ser comemorado, né? Tudo tem que ser valorizado nesse paciente. Qualquer exercício faz diferença na vida desse paciente. Além disso, né, sempre combater o tabagismo, que a gente sabe que é um processo inflamatório crônico, o etilismo, que está associado ao ganho de peso. À medida do possível, escolher por medicamentos mais neutros no apetite, mais neutros no ganho de peso, claro, respeitando o limite de vocês. Trabalhos mais recentes colocam a modulação dessa microbiota intestinal, que vai desde o uso, por exemplo, de pré-bióticos, então aquelas fibras não solúveis, inulina, fruto-oligosacárides,
até pós-bióticos, que a gente chama de probióticos em si, que seriam as próprias bactérias, os lactobacilos. A gente já vê hoje no mercado simbióticos que associam pré e probióticos. E, enfim, a psicoeducação. Então, é importante que esses pacientes estejam em terapia, que eles entendam o seu processo de adoecimento, que eles entendam o processo de tratamento, né, para que eles tenham um engajamento com o seu processo terapêutico, para que eles entendam que eles fazem parte, levar um pouco também da responsabilidade para eles entenderem que é importante, esse tratamento precisa ser mais ativo. E, claro, né, aproveitando um dos pilares da medicina do estilo de vida, né, o gerenciamento do estresse. A gente viu como que o estresse influencia no ganho de peso, no acúmulo de gordura visceral. Então, de diversas maneiras, como controlar o estresse. Então, tentar priorizar o sono, tentar priorizar lazer, socialização, práticas de relaxamento, técnicas respiratórias, meditação, yoga. Enfim, gente, o que for possível para que a gente tente controlar esse estresse.